de ti. Espírito Santo, fonte de todo amor, vem me dar teu vigor e a tua paz. Ó Espírito Santo, Deus de todo poder, vem inunda meu ser e me refaz. Ó Espírito Santo, fonte de todo amor, vem me dar teu vigor e a tua paz. Ó Espírito Santo, Deus de todo poder, vem inunda meu ser e me refaz. Não quero mais viver assim, não me deixa trilhar na minha dor os planos que são meus. Vem e me faz sair de mim e me leva a voar em teu amor e alçar o livre voo dos filhos de Deus. Ó Espírito Santo, fonte de todo amor, vem me dar teu vigor e a tua paz. Ó Espírito Santo, Deus de todo poder, vem inunda meu ser e me refaz. Não quero mais viver assim, não me deixa beijar na minha dor os planos que são meus. Vem me faz sair de mim e me leva a voar
Começa agora o programa Café com a Bela. Vem com a gente! Queridos ouvintes da Rádio Restauração, bom dia! Prazer estar convosco novamente. Usei um convosco aí, né? Raramente a gente usa convosco, só na missa, né? Estou muito feliz de estar aqui numa quinta-feira, graças a Deus, mais uma quinta-feira que estamos bem, com saúde, podendo participar aqui. Desde já, obrigada pela audiência, já agradeço você que vai compartilhando o link pelo YouTube, pelo Instagram, se você estiver nessas redes, obviamente. E se você não estiver pelo rádio, pelo nosso app ou pela web, também agradeço se você compartilhar esse programa para mais gente, porque quem sabe inspira aí as pessoas, ajude, né? Não é porque eu quero aparecer, mas porque afinal a gente está aqui, o Luciano está aqui, o pessoal da rádio, a rádio existe para tocar corações e para chegar mais gente. E de repente uma palavra aqui, sei lá, o Espírito Santo move alguém, converte alguém, aproxima alguém mais de Deus, faz alguma ficha cair. Não é verdade? Então, a gente tem que fazer o nosso papel, compartilhar, mandar, indicar e, lógico, né, meditar pra gente também, porque a gente não vai ficar pensando só no vizinho. Ai, meu vizinho tinha que ouvir. Ai, meu vizinho não sei o quê, né? Porque geralmente a gente faz assim, não é? Ai, olha, minha mãe ou minha sogra, bem que podia estar ouvindo esse sermão do padre, né? Sei lá, porque a gente vê algum defeitinho dela para ela melhorar. Mas e o nosso, né? E o cisco do nosso olho, né? A nossa trave, como diria Jesus, né? Então, eu vou ouvir, meditar, absorver o que for para absorver, que o Espírito Santo me tocar para isso, mas, ao mesmo tempo, fazer o meu papel de mandar para mais pessoas, tá bom? E eu conto com vocês, ouvintes da nossa rádio, para fazer esse trabalho também. É um trabalho de formiguinha que vale a pena. Se você não tem o aplicativo, baixe o aplicativo, versão Android, tá? Infelizmente, a gente ainda não tem a versão iOS. Mas você tem lá o aplicativo gratuito que você dá play e ouve o dia inteiro. Também dá para ouvir pelo site, tá bom? Se vocês não tiverem um app ou tiver um iPhone, sei lá, não é compatível com o nosso app por enquanto, você escute pelo site da rádio. Então, essa quinta-feira, o que eu pensei de tema para vocês? Vocês conhecem aquele livro, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas? Todo mundo já ouviu falar desse livro, né? Aliás, é bem famoso, tem até um curso que o pessoal vende, caríssimo, sobre um workshop desse cara aí, autor desse livro e outros, né? Que é para fazer negócios. Então, o pessoal do mundo de negócios usa esse livro, conhece, fez esse curso, enfim. Eu, falo a verdade, nunca li o livro, embora esteja lá na estante de casa, porque em algum momento ou meu marido leu, ou ele simplesmente comprou o livro com a intenção de ler e ficou lá, né, encostado. Não sei. Mas é um livro famoso. Então, deve funcionar, né? E eu estava pensando na questão da evangelização. E por isso que eu pensei como tema do nosso programa de hoje, como evangelizar e influenciar pessoas. Porque o nosso interesse, no fundo, é trazer Jesus, trazer Deus. Jesus enquanto Deus, né? Óbvio, né? Vou falar para ninguém confundir, né? Que Jesus é Deus. Mas trazer Deus para a vida das pessoas. A gente deseja o céu para as pessoas. E não é porque, nossa, eu tenho que converter gente, porque eu tenho que... A Igreja Católica precisa de mais fiéis, porque senão vai virar todo mundo evangélico, vai acabar com a Igreja Católica. Não, não é isso. Nós não somos uma empresa, nós não precisamos de franquias e franqueados, e nós não precisamos de tratar a nossa igreja como negócio. Mas o nosso negócio é salvar almas. E a gente quer atrair almas a Cristo. Por quê? Porque Cristo mesmo mandou. Então, o nosso objetivo, enquanto católicos, é, obviamente, chegar até o céu, viver uma vida reta, caminhando em santidade e atrair almas para Cristo. Porque nós temos almas de apóstolo. Através do nosso batismo,
a gente faz parte dessa família de Deus e a gente quer chamar mais gente a ser feliz. E especialmente muita gente adormecida aí que é batizado, é da família de Deus, é filho de Deus, tem o sacramento do batismo, tem a semente da fé, mas não vive isso. Vive uma vida de inferno. É um termo forte falar inferno, mas é verdade. A pessoa já vai escolhendo o inferno na terra. Porque o jeito que ela leva os sofrimentos dela já demonstram que ela está caminhando para isso. Não é? Separações, divórcios, drogas, bebida. A pessoa vai escolhendo, né? Egoísmo. Uma pessoa sozinha por egoísmo. Pessoa que troca filho por pet. Ela já está vivendo um inferno. Porque ela não está buscando o que é verdadeiro. O que dá sentido para a vida dela. Então, o mesmo sofrimento que ela poderia usar para se santificar, ela pode estar usando de uma maneira que a afaste mais de Deus, para ficar reclamando, para se lamuriar, para pecar mais, né? Falar, Deus está me abandonando, para se achar uma coitadinha, né? E falar, já que Deus me abandonou, vou pecar. Enfim, né? Não vou entrar nesses detalhes, porque isso é óbvio, é só a gente ter olhos e olhar ao nosso redor, ouvir as histórias. E quantas histórias tristes. Mas quantas histórias felizes também. E a gente tem que focar nessas histórias felizes para saber que é possível aproximar almas de Deus, é possível fazer uma conversão. Não a gente, né, mas o Espírito Santo. É possível a gente rezar para que uma alma se converta. Então, na nossa alma de apóstolo, na nossa visão de católicos, a gente vai levar as pessoas para Deus porque é isso que vai as deixar felizes. Eu quero bem para ela. Então, se eu rezo para o meu filho passar no concurso, passar no vestibular, arranjar um emprego, ter uma namorada boa, sei lá, será que eu estou rezando para ele ir para o céu? Que é isso que mais importa? Quanto tempo que a gente vive nessa terra? Os que dão sorte vivem 100 anos. Os que dão sorte. A média vive 60 e poucos, 70, né? Hoje em dia a média até tá mais elevadinha. Mas a média, os que dão sorte, tanta gente vai ficando no meio do caminho. Agora no céu é a eternidade, é um sem fim. Então o que importa é ser feliz no céu. E já estar junto de Deus na terra para justamente poder ganhar esse céu. Viver já um começo de felicidade na terra com sofrimentos, mas já é uma felicidade, porque você sabe para onde você vai. E depois ir para o céu. E a gente tem que ter essa preocupação com as almas. Então, sim, nesse sentido, é importante que a gente saiba, como diz o livro lá, o título do livro, né? A fazer amigos e influenciar pessoas. Mas não no sentido interesseiro, né? Eu não quero influenciar as pessoas para fazer um negócio. Embora isso muitas vezes seja até lícito, né? É óbvio, se eu sou vendedor, posso ser um vendedor super cristão, né? Muito santo e influenciar pessoas, porque é o meu trabalho. Eu preciso influenciar e vender. É a minha expertise, né? O que eu não posso é trapacear, mentir, enfim, falar, compra esse produto que é muito bom e você sabe que o produto é uma porcaria, né? Isso não. Mas influenciar pessoas é lícito. Agora nós que, de repente, você não é vendedor, a média de todos nós, né? Ou todos nós, na verdade, não é nem a média, tá? Vou me corrigir que eu falei errado. Todos nós temos que influenciar pessoas para levá-los para o céu. Temos alma de apóstolos. Almas de apóstolos. Então, o que os apóstolos fazem? Ligam aquelas pessoas, nós fiéis, a Deus. Não é isso que é a função dos apóstolos? Que passou, né, a ser, através da sucessão apostólica, hoje é a função dos bispos. Os nossos bispos estão aí e eles exercem essa função de pastores.
São pastores, eles até têm um cajado, não é? Na missa, vocês já repararam, entra na missa com cajado, tal. O que é? Eles são pastores do rebanho. Visam religar o rebanho a Deus, levar a Cristo. E nós, sem cajado, no nosso, sem poder celebrar sacramentos, porque não temos o sacramento da ordem, mas a gente é apóstolo. E a gente, sim, converte muita gente. E a gente, sim, aproxima muita gente de Deus. E a gente, sim, influencia as pessoas de um modo positivo. Então, eu vou influenciar as pessoas porque eu quero o bem delas. Se eu sou amigo daquela pessoa, é óbvio, eu quero que ela vá para o céu. Se eu sou colega de trabalho, ainda que não seja uma amizade profunda, eu quero que essa pessoa seja feliz já na terra e que depois na eternidade. Essa é a nossa preocupação. Salvar almas. E por que é a nossa preocupação? Porque Deus colocou isso como sendo nossa preocupação e Ele colocou também isso na nossa alma. A gente é chamado a ensinar, a dar exemplo, cada um à sua maneira. Tá? Temos dons diferentes. E por isso que a igreja é tão rica e tão bonita. Temos vários dons, vários carismas, cada um da sua forma. E é por isso que a igreja tem um trabalho que não se resume a uma mera caridade, porque senão viraria uma ONG. Uma mera caridade no sentido assim de dar esmola, né? Não é uma ONG. Quando uma pessoa da igreja, uma pessoa de algum carisma, vamos pensar, uma pessoa que trabalha com os mais pobres, ou fosse, enfim, os vicentinos, sei lá, o pessoal da Toca de Assis, o pessoal, enfim, qualquer carisma, na verdade, que a gente sempre, a parte da esmola, né, em qualquer carisma vai ter, né, uma visita aos pobres, uma visita ao asilo, tal. A gente não vai lá visitar o pobre e só dar a cesta básica, ou dar a sopa para o mendigo e tchau. Não, porque isso é coisa de ONG, a gente não é uma ONG. Mas você vai dar uma esmola, rezando pela pessoa, vai dar aquele prato de sopa, dando um bom conselho, procurando conhecer aquela alma, as suas angústias, para dar um conselho de Deus para ela, um conselho que venha do Espírito Santo. E daí, lógico, a gente tem que ter vida de oração para poder realmente falar aquilo que o Espírito Santo quer que a gente fale. E então, sempre a nossa preocupação vai ser com as almas. Então, em qualquer viés da igreja que vocês vejam, qualquer carisma, a preocupação é apostólica, é com as almas. Então, não interessa que eu me salve, interessa que eu me salve, mas que salve muitas almas comigo, porque são meus irmãos. Então, mesmo aquela freira enclausurada lá, que, sei lá, nem sai do monastério, aquela lá está lá rezando e oferecendo, às vezes, as suas privações, seus sofrimentos, pelas almas de fora. Então, é tão bonito isso, ver como na igreja todo mundo está trabalhando em uníssono. Isso é bom para vocês até terem um critério e se alertarem, porque hoje em dia as pessoas talvez não entendam alguns vieses de alguns carismas da igreja que, por exemplo, trabalha com os pobres e acha assim, nossa, mas só faz esmola, ou eles que estão certo, eles que fazem esmola. Em vez de ficar aí preocupado em falar dos pecados, eles estão lá dando a sopa para o mendigo. Mas isso é uma falta de entendimento. Porque é óbvio que a pessoa está lá dando a sopa para o mendigo e rezando pelo mendigo e querendo que o mendigo vá para o céu. Porque é uma pobreza de espírito não conhecer isso, né? E a gente não conhecer que existe uma preocupação com almas. E que a preocupação material, ela existe, sim, vai continuar existindo, a gente tem que cuidar do nosso irmão, enquanto vivo, mas querendo que ele vá para o céu, porque
vai viver aí 100 anos no máximo, com sorte, de privação material, mas é a eternidade no céu. Então, todos nós temos essa alma de apóstolo. Desculpa esse parênteses que eu fiz, mas é que é uma coisa que pode... Realmente que eu tenho visto... a gente vê os comentários por aí, né? E é um equívoco, né? Começam a falar quando... Gente de viés, por exemplo, da teologia da libertação, começa a esquecer de salvar almas. E começa a achar que é mais importante distribuir bens e dar comida aos pobres. Quando, na verdade, é importante você dar comida aos pobres salvando aquela alma, entende? É diferente. Senão a gente vira uma ONG, tira Deus da coisa, né? Mas, enfim, então, como a gente vai evangelizar? Aí eu estava pensando sobre isso, porque até vi esses dias um videozinho de um padre, um sacerdote, falando... Meu filho, não vai ser você que vai converter sua esposa, seu esposo, seu filho, sua irmã, sua sogra. Você pode ser um santo. As pessoas acharem, né, que você é um santo, que você é muito bom. Tem gente que realmente ouve seus conselhos, que te procura para ser aconselhado. Mesmo um sacerdote, né? Vamos pensar. Se tiver um sacerdote na sua família. Então, quantas ovelhas ele não cuida, quantas pessoas ele cura, aconselha, as pessoas estendem o tapete para ele, vem almoçar em casa, eu quero você aqui. As pessoas fazem fila para ter aquela pessoa perto. E, no entanto, na família dele, o que ele fala, muitas vezes entra por aqui, sai por aqui, né? Entra por um ouvido, sai pelo outro. A pessoa não consegue converter alguém dentro da própria casa. E, às vezes, quanto mais a gente tenta converter os outros dentro da própria casa, porque, lógico, se a gente ama, ainda mais se a gente ama todas as almas e quer que todas as almas vão para o céu, imagina quanto mais a nossa família, nossa carne da nossa carne, né? Nossos pais, irmãos e tudo isso, sobrinhos, né? Mas quanto mais a gente tenta, parece que pior fica. E a pessoa vai ficando com ranço, né? Então, a gente não consegue converter gente da nossa própria casa. É interessante. Uma palestra, uma coisa, o que eu falo aqui no programa, que às vezes toca alguma pessoa que cai, se eu falo pro meu irmão, nossa, dá o maior auê, né? Quem é você para me dar lição de moral, né? Enfim, a gente sabe como que é. Por quê? Porque a gente é farinha do mesmo saco ali. Ele sabe falar, quem te viu, quem te vê, eu sei dos seus pecados, é como se fosse isso, né? Eu te conheço, né? Conheço o seu lado ruim. Enfim, e às vezes a pessoa também se cega pelos... E a pessoa que eu digo é nós também, né? Nós também às vezes fazemos isso, né? A gente cega pelo defeito daqueles que a gente mais de perto conhece. Então a gente vê muitas vezes o defeito e isso nos cega para as qualidades. E é uma pena. Nós cristãos temos que ter esse olhar sensível para sobrepor no positivo. Mas enfim, então esse sacerdote do videozinho que eu vi, então ele falava assim, não se engane, não é você quem vai converter, seu irmão, sua irmã, seus pais. Não, mas você vai ficar em silêncio e rezar. Fique em silêncio e reze, 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 reze. Um dia, Deus vai mandar alguém, um amigo, sei lá, alguém que vai um dia falar alguma coisa para a pessoa, que vai provocar uma emoção ali, o Espírito Santo vai conduzindo e ela vai se aproximar de Deus. Tenha fé nisso. Só que não é você. Você fique quieto e reze. E ofereça seus sofrimentos, suas contrariedades. Reze. Aí um belo dia a pessoa vai virar e vai falar assim, por que o fulano me falou tal coisa? Aí você vai pensar, putz, mas eu sempre falo isso, por que você não ouviu? Precisa o fulano falar? Isso acontece muito com as mães também, né? As mães falam, mas eu sempre falei isso. Daí ela ouve o cara do grupo de jovens, sei lá, falar, e daí? A pessoa pode até ter a tentação de se sentir desvalorizada, né? Meu filho não me escuta mesmo. Só escuta o fulaninho. Não, graças a Deus, porque Deus está ouvindo suas preces, né? Seu filho não vai te escutar mesmo,
Não a partir de uma certa idade. Mas se ele escutou o que o fulano disse, isso foi palavra do Espírito Santo, glória a Deus. Serviu, o trabalho está feito, né? Não preciso ser eu que colho os louros, a fama, né? Converteu todo mundo à sua volta, converteu todos os irmãos. Não, porque eu não quero esses louros, na verdade. É para Deus. Quem converte é Deus. Talvez Deus permita isso até para a gente não ficar muito vaidoso, né? Deus permite essas pedras assim, né, na nossa família, ou essas questões de a gente ajudar a aproximar muitas almas de Deus, mas da própria família não conseguir, até pra gente não ficar vaidoso e ele mostrar pra gente, viu? Ó, não é você que faz, sou eu. Mas então o que a gente faz? Calar e rezar. É o que eu vi esse padre falar. E nesse sentido, é interessante, porque nos dá um consolo. Que as nossas orações são todas ouvidas, a gente sabe. Só que a gente se impacienta e quer ajudar, a gente numa boa intenção, acha que consegue suplantar a Deus, passar por cima dos desígnios de Deus. E a gente é impaciente também. Deus, ao contrário, é muito paciente. Ele ouve as nossas orações e ele já concedeu aquela conversão. Ele já concedeu aquela salvação de alma. Mas ele está deixando aquela pessoa pastar um pouco e sofrer, porque como um filho pródigo, né? Ele não amava o pai quando estava perto. Aliás, né, como a parábola do filho pródigo, que tem um filho que estava muito perto do pai e ainda assim não entendia o pai. Então, às vezes, Deus está deixando aquele lá ficar lá comendo a comida dos porcos mesmo, mais um tempo, por mais que doa pra gente. Quando a gente vê alguém da nossa família que está na droga, que está no terceiro casamento, que comeu... comer comida dos porcos, tá pulando de galho em galho, tá no terceiro casamento. A pessoa tá achando o quê? Tá comendo comida dos porcos. Tá sim. Não se engane. Então ela tá sofrendo lá. O coração tá em frangalhos. Tá sendo tratado pior que um servo. Quando na verdade é filho do pai. De um grande proprietário, né? Vamos imaginar aí, um grande latifundiário, né? É filho do pai, não vai ser tratado como servo. Mas então Deus ele já concedeu. Só que ele está permitindo. Permite que o outro continue ali comendo comida dos porcos, porque é no tempo dele. Talvez para ele sofrer mais e amadurecer um pouquinho mais. Estar mais maduro, mais pronto para entender o amor do pai na hora que ele voltar. Porque é tão interessante ver também, né, que o filho que estava ao lado do pai não valorizou, enquanto aquele que saiu parece que assim, teve que se ferrar mesmo, desculpa o termo, mas se ferrar, chegar no fundo do poço, aí ele valorizou, né? Puxa, lá na casa do meu pai tinha tudo. Mas que burro que eu fui, né? Por que eu fui sair de lá? E até o pai é tão misericordioso que o recebe... Ainda que ele tenha voltado com propósitos egoístas. Isso também é muito interessante da parábola, né? Ele não voltou porque estava com saudade de conversar com o pai, de ficar perto do pai, não. Ele voltou porque ele estava com fome. E olha só, e o pai faz vista grossa para tudo e o recebe. Mas então isso, a mensagem não é que eu estou querendo ensinar parábola, nada disso, mas eu estou querendo falar que as conversões elas acontecem porque Deus quer e no seu tempo. E nos dói o coração ver uma pessoa que a gente ama tão longe de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse consolo de que Deus está lá esperando de braços abertos. E Ele já concedeu. E a gente tem que se manter firme na fé que essas pessoas vão voltar. Elas vão, sim, no tempo delas, vão voltar. E Deus sabe tudo. E Ele faz tudo da melhor forma. Então, nesse sentido, como evangelizar e influenciar pessoas? Acho que deu para entender da primeira parte aqui que a gente falou. O primeiro trabalho, o que pavimenta tudo, é oração.
Então, mais do que qualquer pregação, mais do que qualquer conselho, mais do que qualquer ação que eu for fazer em concreto por aquela alma, mais até do que dar um prato de comida para ela, antes de mais nada, eu vou rezar. Eu vou entregar para Deus. Pedir essa conversão de alma, pedir essa aproximação. Então, o primeiro é isso. E o segundo é ter uma preocupação genuína com aquela alma, levando a sério aquela alma. Quando a gente trata as pessoas como se fosse um número, como se fosse um troféu para a gente exibir por aí, olha, na minha casa todos os meus filhos vão à missa, se confessam bonitinho, só para eu poder encher a boca e falar, olha, os meus filhos, como eu estou de parabéns. Eu exibo meus filhos como um troféu. Essa preocupação não é genuína, a gente sabe. Isso não é ter uma preocupação genuína. Ou todos os meus pessoal orientandos do grupo, ou todos os meus paroquianos vão à missa certinho, se confessam, nossa, para eu encher a boca. Não. Eu não posso tratar como um rebanho, embora sim, no todo formem um rebanho, né? Mas eu tenho que ter uma preocupação genuína com cada alma. Porque Deus fez cada um de nós de uma forma diferente. De uma forma diferente, não, a forma é humana. A forma humana, mas com uma personalidade própria, com as suas diferentes características. Colocou numa família que é diferente da outra, embora seja parecida em alguns aspectos, mas nunca é a mesma, né? Circunstâncias diferentes. Então, cada alma é única. E para Deus, cada alma é única, a gente sabe. Então, para influenciar essas pessoas, levá-las para Deus, aproximá-las de Deus, a influência do bem que a gente quer, a gente deve levar a sério cada alma. Conversar sério com as pessoas. Se preocupar. Ver naquela alma uma alma que é uma alma, não importa a idade ou a condição. Por exemplo, não tratar uma criança, estava ouvindo até de uma amiga falar isso, não tratar uma criança de 12 anos como se fosse uma criancinha pequena. Ela é uma alma. Conversa com seriedade com ela. Não você mãe, tá? Você mãe vai tratar ela como se fosse 12 anos, de fato. Mas eu estou falando você enquanto apóstolo. Aí, as amigas da sua filha. É nesse sentido que eu quero dizer, tá, gente? Porque com o filho, como eu falei, a gente vai dar o exemplo, rezar. E conversar, obviamente, com seriedade, mas sem perder a nossa autoridade. Agora, vamos supor que eu vou encontrar uma menina de 12 anos lá, uma amiga da minha filha, que eu vejo que está com alguma coisa, ou um padre um sacerdote que vai confessar né? Já pensou? Vai confessar uma criança de 12 anos, 10 anos, sei lá. Ele não pode tratar com desleixo, tratar assim, não é nada, esses pecadinhos aí, tudo michuruca. Não, vai tratar com uma seriedade, vai levar a sério aquilo. Aquela alma, porque é uma coisa séria. Aquela alma é única. Um idoso também. Não tratar como, você já está salvo, não, está tudo bem. Não, esse problema aí é de menos. Você não sabe como tem gente que tem mais problema. Porque é uma tendência nossa. Não é pegar uma criança e falar, você não sabe nada, você ainda vai sofrer muito. Mas não interessa que ela vai sofrer muito ainda. O que interessa é que ela está passando agora. E você tem que ter palavras de consolo para agora. E ajudá-la agora. E não ficar comparando, né? Pensa no povo que está lá na guerra. Mas eu não estou na guerra, mas eu estou sofrendo. Então, ter uma preocupação genuína com a pessoa, levando as pessoas a sério. Então, a primeira ideia que eu quero que vocês fiquem desse programa é isso, de hoje. Levar as almas a sério, levar as pessoas a sério. Será que eu estou levando essas almas a sério? Ou será que elas, para mim, estão sendo mais um número? Porque se eu levo a sério, eu rezo.
Quando eu tô com elas, eu olho no olho, eu me entrego. Perguntei aí como é que vai sua esposa. Aquele problema você resolveu? Porque eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu levei a sério. Não estou tratando como um número, não estou tratando como sei lá, uma coisa coletiva. Não, eu estou tratando aquela pessoa, aquele meu colega de trabalho. E aí melhorou, passou sua dor de cabeça. Isso mostra, essa preocupação pessoal mostra que você leva a sério. Porque a gente vive num mundo egoísta. Aliás, né, o egoísmo é um pecado, né? Existe no mundo desde sempre, desde Adão e Eva, né? Já entrou no mundo. Mas parece que muito mais agora. Então a pessoa está sofrendo, está, sei lá, sem tempo, e você vê que a pessoa está sem tempo, porque você não vai lá se oferecer e falar, olha, eu te dou uma carona, ajudo você a buscar seus filhos na escola. Eles estudam na mesma escola que a minha. Vamos lá, vizinha, eu tô vendo que você está sofrendo. Mas isso é uma preocupação com aquela pessoa, porque eu estou vendo, ela tem um problema, me preocupo com ela, eu quero ajudá-la. Não que eu vá resolver tudo, mas eu me preocupei a ponto de me oferecer em alguma coisa. E sair desse assim, coitada, ela tá lá sozinha, o marido fica viajando a semana inteira, ela fica sozinha, sobrecarregada, cuidando de tantos filhos. Mas paciência é a vida dela, né? Não, isso aí eu não tô levando mal a sério. E, por outro lado, ela não leva a sério e ainda essas mesmas pessoas que não levam os outros a sério são aquelas que reclamam, né? Puxa, mas ninguém aparece para me ajudar, né? Mas, enfim, você quer ser levado a sério e você está levando os outros a sério? Porque você escuta alguém reclamar, você só dá tapinha nas costas. E tipo, isso aí, vai passar. Mas não entende de fato, não penetra de fato na preocupação daquela pessoa. Pelo menos não reza por ela, né? Que é o mínimo que a gente pode fazer. Muitas vezes é só o que a gente pode fazer. Não tem como a gente resolver todos os problemas do mundo, mas rezar pela pessoa a gente pode. Isso aí dá. Nem que você fale um lembrai-vos, né? Só lembrai-vos. Tem uma amiga que fala isso, né? A pessoa fala que tem um problema e agora tá todo mundo, né? Manda a mãozinha lá. Manda a mãozinha de tô rezando. Mas será que tá rezando mesmo? Né? Acontece alguma coisa, todo mundo manda a mãozinha. Então rezando. Será que estão mesmo? Não que a gente precise, de fato, né, parar tudo que está fazendo e toda hora ficar rezando, mas a gente pode, né, mandar a mãozinha e colocar e falar uma jaculatória para Deus. Falar só, lembrai-vos, Senhor. O Senhor sabe. Essa é a minha oração. Né? Mas, de fato, ter um mover de alma. De alma para alma. Né? Vamos fazer um intervalinho aqui agora, enquanto eu tomo meu café. Vai lá pegar o seu e a gente já segue por aqui. Desangrándose en la cruz, 1000 moretones vuelven las tinieblas luz, pues entre huecos propiciados por los clavos, tú lavaste mis pecados, solo tú, mi buen Jesús. Y junto a ti una triste melodía, tanto dolor llora la Virgen María, y junto a ella está tu apóstol tan amado, y se aterra al verte así, oh Jesús crucificado. Y ese madero te soporta y te destroza. Terrible cruz, es blasfema y es hermosa. Con tu cuerpo destrozado has lavado mis pecados en tu amor, Señor. ¿Cómo no creer? Oh Señor, fuente de misericordia,
Sáname que en mi vida tengo hambre. Mis pecados, pásalos por tu costado, blanca quedará mi alma con tu sangre y con tus clavos. Y ese madero te soporta y te destroza. Terrible cruz es blasfema y es hermosa. Con tu cuerpo destrozado has lavado mis pecados. En tu amor, Señor, ¿cómo no creer? Y ese madero te soporta y te destroza. Terrible cruz es blasfema y es hermosa. Con tu cuerpo destrozado has lavado mis pecados. En tu amor, Señor, ¿cómo no creer? Você está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Queridos ouvintes, voltei, estou aqui tomando meu café quentinho, maravilha. Tudo tem café no Brasil, né? É café da tarde, café da manhã, quando não tem o que comer é café. Quem passa fome toma café, que eu já ouvi essa conversa também, né? Ai, que dó. É, a gente falando, né? Falando de coisa séria, né? Gente que passa fome e toma um cafezinho para enganar o estômago. Então, o brasileiro gosta de um café. Mas te convido a tomar o seu cafezinho aí me ouvindo. E não por mim, porque, gente, quando eu ouço o meu programa, fala sério, eu não gosto nem de ouvir, porque eu vejo cada defeito, cada coisa, mas enfim, né? Do Espírito Santo sopra onde quer e como quer, mesmo com os instrumentos bem falhos. Vamos falar agora do nosso patrocinador, Cenas de Casa. Cama, mesa e banho para você. A loja Cenas de Casa, de muita tradição aqui em Londrina. Fica lá na Rua Goiás, 1019. E tem no Instagram também, @Cenas de Casa. Você que está fora pode comprar, ou você compra na comodidade da sua casa. Tem o e-commerce deles também. Então, prestigie os nossos patrocinadores. São amigos da rádio, ajudam a sustentar essa rádio, essa estrutura, que tem conta para pagar, a gente consome aqui energia elétrica, água, cafezinho aqui que eu tomo. Então, esses grandes amigos estão com certeza fazendo um trabalho valoroso para Deus, colaborando no apostolado, porque isso aqui é um grande apostolado, é uma obra de evangelização, e estão rendendo frutos aí no céu, com certeza. Vamos soltar uma vinhetinha aqui das Cenas de Casa. Uma casa confortável e aconchegante faz toda a diferença. Por isso você e sua casa merecem Cenas de Casa. Cama, mesa e banho. Tudo isso e muito mais você encontra nas Cenas de Casa. Venha nos fazer uma visita e conferir as novidades. Rua Goiás, 1019, bem no centro de Londrina. Telefone 43 3324 2173. WhatsApp 43 991 41 14 15. Nos siga também no Instagram, @Cenas de Casa. Porque a sua casa merece sempre o melhor. Agora, então, voltando ao nosso tema aqui. Como evangelizar e fazer amigos. E sei lá qual que é o tema que eu pus. Nem gravei aqui a ordem correta. Mas, então, em primeiro lugar, como evangelizar e influenciar pessoas. Isso mesmo. Obrigada, Luciano. Em primeiro lugar, oração. Então,
quando eu amo a Deus, eu amo os filhos de Deus. Não tem como, tá? Até quando a gente ouve umas histórias, né? Eu que sou do direito aí, a gente ouve uns casos, tipo, sou obrigada a aguentar a minha enteada em casa. Mas espera aí, se você, ainda mais sendo criança, né? Se é adulto a gente entende, mas assim, criança, você ama, se você diz que ama aquele seu esposo, não tem como não amar os filhos dele. Não tem como. Então, agora trazendo isso para Deus. Mas eu amo a Deus, mas olha, minha vizinha, ela é péssima. Eu entendo, porque eu também tenho isso, nós todos temos, somos humanos e temos essas limitações. Às vezes a gente pega ranço de umas pessoas, infelizmente. Mas isso é cristão? Não, não é. Cristo não nos ensinou a pegar ranço, ele nos ensinou a amar. Então a gente pega ranço porque a gente tem pecado, porque a gente é egoísta, porque a gente é soberbo, se acha melhor que aquela pessoa que a gente não gosta, né? Então, o que a gente faz? Rezar, Senhor, perdão, me ajuda, olha, eu tô com ranço daquela pessoa, livra o meu coração disso. E ele dá, é dom de Deus. A paz é dom de Deus, ele dá paz ao nosso coração, o perdão que é dom de Deus também, nos ajuda a perdoar. Então, assim, se eu amo a Deus, eu amo necessariamente os filhos dele. Porque o amor a Deus, o amor de Deus nos leva a ter uma amplitude. O amor de Deus não é imenso, infinito, porque Deus de fato é imenso e infinito. Então, esse amor que a gente tem a Deus, ele é chamado a ser imenso e infinito, a estar sempre crescendo. E nesse sentido, se o amor cresce, é óbvio que ele cresce também pelas pessoas e pelas almas. Então, se eu falar, eu amo infinitamente a Deus, mas não aquele filho dele que é muito chato, o meu amor precisa muito que crescer. Ele está pequenininho, ele não está imenso como eu estou achando que está. Não é? E a gente pede para ele, e ele vai dar. Óbvio. Óbvio que ele vai dar, porque ele quer que a gente cresça nesse amor. Afinal, ele nos criou para isso, não é? Para que a gente participe desse grande amor. Então, assim, entender que não existe ninguém que não seja chamado a amar a Deus, a estar perto de Deus. E a quem eu não esteja chamado a amar, tá? Ainda que eu seja aquela pessoa chata, que seja aquela pessoa que me tratou mal, que eu tenha um preconceito, que seja uma pessoa que não presta, um político que a gente não gosta. Não é fácil isso, eu sei que não é fácil, mas é dom de Deus, por isso que não vem de nós. Mas a gente pode rezar. Por exemplo, em vez de rezar, que fulaninho tem um problema, sei lá, que aquele político lá deixe a presidência, sei lá. Então, tem um troço. Não vou rezar para ele ter um troço. Porque ele é um filho amado de Deus. Eu não amo ele, mas Deus ama, né? Deus criou. Se Deus criou, porque amou. E continua amando. Então, Senhor, eu não consigo gostar daquela pessoa, mas me ajuda a entender que é uma alma que precisa de salvação. Então, eu rezo pela salvação dele ou dela, né? Tô falando, vocês entendem, né? Não estou falando de nenhuma pessoa concreta, estou falando de genérico. E outra coisa é dar testemunho, gente. Levar as almas a sério e dar testemunho. Como eu falei, em casa a gente não converte ninguém, não vai evangelizar ninguém, mas a gente vai dar testemunho. Enquanto mãe e pai, quantas histórias a gente não ouve assim, meus pais eram da paróquia, eles eram da pastoral do não sei das quantas, trabalhavam, serviam na missa, iam na missa, sei lá, diariamente. Era pau para toda obra lá na igreja, muito generosos, não tinham preguiça, generosos com seu tempo de descanso, né? Quando a gente vai na igreja ajudar, muitas vezes a gente dá o nosso tempo de descanso, reduz o nosso tempo de descanso, a gente vai descansar fazendo coisas, né? A gente descansa em Deus. Mas em casa, chegavam lá, só maltratava a gente que estava com a gente, dava mau exemplo.
Aí você vê que esses pais maravilhosos não conseguiram converter os filhos. Por quê? Porque dentro de casa não dava o testemunho. Então, o mais importante é o seu testemunho, o seu exemplo. O nosso, né? Tô falando seu, mas é o meu também. E é difícil, porque em casa é o lugar que nos pegam cansados. Às vezes a gente ficou servindo lá na igreja, colar, ou ajudando, ou dando um curso, sei lá, volta cansado, aí chega lá aquele berreiro de criança. Vontade que a gente tem de fazer, cala a boca, tô cansada, não vê? Mas é o que é o contra-testemunho, não é? Ué, ficou servindo a Deus, em vez de voltar abastecido, volta descontando a raiva? Então, mais do que sermão, mais do que qualquer coisa, é o nosso testemunho. Então, dentro de casa, testemunho, e fora de casa, testemunho também. Mas eu faço esse alerta para dentro de casa porque, infelizmente, dentro de casa, a gente mostra os nossos maiores vícios. Se alguém, às vezes no trabalho, alguém nos perturba, nos tira a paz, ou sei lá, o ambiente está ruim, a gente bota um sorriso no rosto e engole. Mas daí chega em casa, às vezes desmorona aquele sorriso e se transforma em mau humor. Porque, na verdade, a gente não soube levar com leveza, né? A gente ficou segurando, a gente não viveu de verdade aquilo, né? Vou aceitar o sofrimento de ter essa pessoa chata o dia inteiro. Não, a gente não aceitou, a gente ficou o dia inteiro amargurada, a hora que chega em casa, a primeira oportunidade tem, já desconta, desmorona. Então, esse testemunho é muito importante. Influenciar as culturas contemporâneas. A cultura como? Fazendo meu trabalho bem feito, onde eu estiver, sendo uma dona de casa, sendo porteiro, sendo o que eu for, fazendo bem feito. Por exemplo, um porteiro que está lá, vê a pessoa chegar com um monte de sacola. Ah, mas meu trabalho é ficar aqui na portaria, só atender interfone, interfonar e pegar a correspondência. Não. Seu trabalho pode ser muito mais. Você pode ver uma pessoa ali carregando um monte de sacola e se adiantar, ir lá ajudar aquela senhora, aquele senhor, sei lá, qualquer pessoa, abrir a porta para ela, levantar da cadeira. Ser um testemunho ali. Um trabalho feito com amor. Porque daí é mais do que um trabalho. Entende? Não é o trabalho de ficar apertando o botão de abrir o portão. Mas é um trabalho com amor. Isso é dar testemunho. Dar testemunho do... Porque no cristão não existe nenhuma seara da vida que não seja santificável. E se a gente é convidado a amar, a gente é convidado a demonstrar esse amor também, a viver esse amor em todas as ocupações. Então, até limpando o chão, pela 10ª vez, limpando aquele vidro que você vai limpar e você sabe que uma mãozinha vai lá e vai marcar aquele vidro, assim, 10 minutos depois que você limpou. Mas não fazer com raiva, fazer com amor. Porque uma hora as fichas caem, as fichas vão caindo. Então, ter essa preocupação de ter unidade de vida. Não ser diferente do que eu sou na igreja, ser em casa, sou com as minhas amigas. Né? Lá na frente do padre eu sou muito legal. O padre virou as costas, estou fazendo a fofoca da outra pessoa ali da igreja. Ou da pessoa que convive comigo. Enfim. Ter unidade de vida, ser verdadeiro, uma pessoa verdadeira. Andar na rua com a mesma roupa que eu vou na igreja. Não sair da igreja já tirar a roupa por aquele vestido super curto, decotado. Não, porque, lógico, a igreja é um lugar de respeito, mas ao mesmo tempo eu tenho respeito pelas almas que estão à minha volta. E as almas estão sempre à minha volta, mesmo fora da igreja. Então, não vou usar uma roupinha ridícula fora da igreja, porque eu estou fora da igreja. Porque eu sou a mesma pessoa, dentro e fora. Não vou me empanturrar de comida, porque, sei lá, ninguém está vendo.
Mas na frente dos outros, eu vou... Vocês já viram pessoa dessa que na frente dos outros parece gente que não come nada? Daí você sabe que vira os costas, a pessoa é compulsiva. Não sei, come que nem... Coitada, lógico, compulsão é doença, né? Mas às vezes até chegar a ser doença, foi uma falta de unidade. Foi uma falta de princípio de entender que, olha, a sobriedade que eu vivo agora, que eu vivo sozinha, eu vivo em todo lugar e Deus está vendo, entendeu? Minha alma está lá, eu não estou fazendo mal só ao meu corpo, mas é a minha alma, né? Quando eu me empanturro de chocolate, por exemplo. Quem nunca, né? Escondido. E aí você está se empanturrando de qualquer forma, né? E na frente dos outros você não faz isso, né? Na frente dos outros você abre uma barra, toma um quadradinho e tal. Aí você tá sozinho, você come a barra inteira, né? Não tô falando que isso é errado, gente. Que, nossa, meu Deus, a Isabela falou que é um pecado. Não, não é um pecado grave. Não, é uma gula, é um pecado. Mas é um exemplo bem pequeno e concreto de coisas que a gente faz que são falta de unidade. Porque muitas vezes a gente parece que é dar o melhor para os outros, mas sem entender que, de fato, o melhor é que eu viva isso. Que eu lute para viver isso. Sozinho. Que eu vá à missa quando não tem ninguém olhando. É isso que eu tenho que fazer. E não só quando as pessoas estão olhando. Que eu vá à missa por amor a Deus e às vezes até sem vontade. Falo, Deus, eu te amo, mas olha, esse domingo eu queria muito dormir, eu tô cansada demais, eu fiquei acordando porque eu tô com criança doente, sei lá. Mas eu vou por amor a você, com zero vontade. Mas porque eu amo, eu faço até sem vontade. E não ir à missa só porque, quem vai estar lá? É a missa de 7º dia do fulano, aí nós vamos. Aí lota a igreja, né? O batizado, 7º dia e casamento. Né? No resto do ano não vai, não tem ninguém. Quem vai estar lá? Não vai ter ninguém que eu conheço. Aí eu vou de qualquer jeito, não vou bem arrumada. Eu vou de bermuda, chinelo. Então, unidade de vida. Se é a mesma pessoa, esse testemunho que a gente dá é o que evangeliza. Porque as pessoas sentem. A gente está num mundo de tanta falsidade, tanta aparência, que quando uma pessoa é verdadeira, choca. A gente pode achar que não, fala, nossa, mas eu passo tão despercebido aqui, eu faço tudo normal, não faço nada diferente, mas choca. E o Espírito Santo usa disso. Porque ele sopra onde quer, não é? E às vezes é uma atitude nossa que ajuda uma alma a se tocar, ou, nossa, resolvi me aproximar de Deus porque eu vi o jeito que você reza, tão profundo, me transmitiu uma paz. Por exemplo, Deus que mostrou para a pessoa, às vezes alguma coisa que nem a gente sabe que a gente faz, né? Mas quando a gente busca viver bem a nossa fé, em todos os ambientes, a gente leva a Deus. Então, ainda que o meu lugar seja duro, um ambiente tenso de trabalho, de muita competição, ainda que eu trabalhe, sei lá, na Bolsa de Valores, ter aquele povo gritando que a gente vê às vezes nos vídeos, né? Gritando e tal, e competindo, e rivalizando num banco para ver quem vende mais, quem vai ter a promoção do mês. Ainda que eu esteja nesse lugar, eu posso ajudar, né? Ser um facilitador do Espírito Santo naquele lugar. Se eu ajo com amor, não que eu vou deixar todo mundo me passar para trás, então, se eu estou num ambiente competitivo, não é isso, mas eu não vou usar dos meios ilícitos, eu não vou falar mal, puxar o tapete de ninguém, eu vou fazer meu trabalho, confiando que meu chefe vai ver, confiando assim, Deus, eu não vou puxar o tapete de ninguém, eu sei que tem gente querendo puxar o meu por baixo ou tentando, mas eu confio em você, Maria, passa na frente, né? E o seu testemunho chega. E ainda com derrotas. Às vezes a gente tem derrotas aparentemente, né, humanamente derrotas. Não teve aquela promoção. E às vezes a gente se frustra. Fala, puxa, mas parece que aquele que deu mau exemplo, que fez a coisa errada, conseguiu. E às vezes o demônio até usa isso de tentação, pra gente, para falar, viu, não adianta ser certinho, viu, não é assim que se consegue as coisas nesse ambiente, nesse trabalho e tal.
É tentação isso, não é verdade? Porque com certeza Deus está vendo a sua atitude e está fazendo grandes obras através da sua coerência e do seu testemunho. Isso evangeliza. A gente é atraído por pessoas. Primeiro a gente é atraído por pessoas, para depois a gente realmente ser atraído verdadeiramente por Cristo. Ou a gente entender que o que nos atraía naquela pessoa era Cristo que vivia nela. Então a gente, ó, quantas histórias, né? Ah, não, mas eu deixei de ir à missa tal por causa do padre, que eu não gostei, porque vi o padre falar uma coisa que eu não gostei. Lógico, isso é uma grande maturidade, eu espero que vocês não façam isso, mas isso só nos mostra que, em primeiro lugar, a gente é atraído por pessoas. E isso deve nos pesar a consciência. Quando eu sou grosso, quando eu respondo torto, quando eu vou lá e falo um palavrão, sou rabugento com alguém, encontro uma pessoa e não falo um bom dia, trato as pessoas como objetos, como os meus serventes, elas não veem Cristo em mim e eu não atraio. Então eu querer aproximar meus filhos de Deus, meu marido de Deus, meus amigos de Deus, e eu não as trato como Cristo as trataria, não tem como, você afasta. E quando a gente trata como Cristo as trataria, o que acontece é isso, elas se atraem por nós, que no fundo não é por nós, é por Cristo, Cristo que habita em nós. E a gente é a porta de entrada para ela entendendo o que ela tem de diferente, o que aquela pessoa tem de diferente. Eu sempre vi uma coisa diferente em você, o que você tem de diferente? Aí passa um tempo, aí ela vai entendendo. Ah, é Cristo nela. Então, no fundo, era isso que atraía, né? A gente é mero instrumento. Cuidar dos sorrisos, gente, das lamuriosidades, assim, das reclamações. Não ficar se lamuriando. Às vezes a gente reclama demais, mulher reclama demais, eu reclamo demais. A gente tem essa tendência ruim, e eu acho que especialmente mulher, porque homem, talvez ele pense isso, né? Porque o pecado está lá também, né? O pecado original. Ele pensa, a reclamação venha mais um pensamento, mas quem externa mais, põe para fora é mulher, né? Então, cuidar do jeito que a gente fala, do jeito que a gente trata a vida, do jeito que a gente vê o sofrimento que nos encontra dia a dia, seja um atraso, seja... Sempre vai ter uma intempérie, a gente vai ter no dia, né? Tem aquele princípio que, sei lá quem falou, nulo dia sine crucis, né? Uma coisa assim, que não tenha dia sem cruz. Não tem, porque não tem, gente. A gente pensar bem, todo dia tem sua intempérie, uma máquina que quebra, a impressora que quebra bem na hora que você estava aflito, o trânsito que não anda quando você está atrasado, para fazer uma coisa boa, para ir numa missa, para não sei o quê. Às vezes, fazer uma coisa boa e você tem 1000 intempéries até você chegar lá. Pequenas cruzes. Que eu saiba sorrir, que saiba aceitar. Esse é o meu grande testemunho. Então, para salvar almas, no fundo, a lição que fica é isso. Primeiro, se preocupar pessoalmente com cada alma. Tentar crescer nesse amor de Deus. Pedir para Ele esse dom, ter amor às almas. E depois, tudo isso que eu falei, e vocês podem se aprofundar muito mais, porque aqui não dá para a gente falar tudo. Eu até andei até do ponto de vista humano, né? Uma coisa... Porque a gente tem que ter uma formação até cultural, intelectual. Gente, a parte humana não é errada não, tá? Quando a gente fala assim, o que é mundano, às vezes fala de um jeito pejorativo do mundo, mas... Peraí, os conhecimentos humanos fazem parte da nossa vida. Então, mesmo esse livro que eu citei aí, que eu falei que eu nunca li, desse Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, deve ter ideias muito boas. Aliás, eu até vi a sinopse ali, antes de fazer o programa. E, basicamente, é isso que o Evangelho nos fala, né? Ele pegou e resumiu. E a gente vai ler esse livro, mas com uma ideia mais cristã. Então, você, humanamente, você se forma, você busca formas. Você pode ler esse livro de como influenciar pessoas, você só não pode tratar as pessoas como objeto ou meio de conseguir fins. Mas se você quiser influenciar pessoas para que Deus cresça e você diminua, pode sim e deve humanamente se formar para isso. Ver estratégias,
ler livros. Só sempre lembrando de que as almas são fins em si mesmo, não, nunca meio. Então é isso, queridos. Espero que as ideias tenham ajudado. Eu agradeço a todos que estão falando bom dia, comentando ali no YouTube, no Facebook. É Mari que pediu oração, Luciana? Eu vou pôr nas minhas orações, pode deixar. E é isso. Espero que vocês tenham um bom final de semana. Até semana que vem. Você ouviu Isabela Bacarin com o programa Café com a Bela. Te esperamos quinta-feira que vem às 10 horas da manhã. Coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera a estrepulia. E mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. Hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do desquite ou do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz.
filho amado, filho querido, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei